Olá, estudantes da Escola Municipal Caio Livno Soares. Estamos aqui com mais um Conversas Matemáticas aí, iniciando essa semana. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o material 18, sobre sustentabilidade. Eu, professor Rodrigo, professor Heitor, vamos bater bola aqui hoje com vocês aí. Como que tá aí, professor Heitor, beleza? Isso aí, Rodrigo. Obrigado aí, professor Rodrigo. Vamos dar início aí mais uma semana, falando sobre sustentabilidade, como você disse, tá? O que a gente trouxe para vocês no material, tá? A gente trouxe os indicadores de desenvolvimento sustentável, tá? O que é? É uma pesquisa realizada pelo IBGE, tá bom? E que objetiva acompanhar a sustentabilidade do padrão de desenvolvimento do nosso país, no caso, o Brasil, tá? Como que é Perfeito. feito, tá, essa pesquisa? Tá? Ela é baseada, pessoal, ela é baseada, a apresentação dos indicadores segue o marco ordenador proposto em 2001 e revisto em 2007 pela ONU, tá? Então, ela divide em 4 dimensões, tá? Dimensão ambiental, social, econômica e institucional. E essas dimensões são divididas em temas, tá bom? Por que a gente trouxe o tema ambiental? Porque a gente está querendo discutir a sustentabilidade através desse tema. Tá bom? Então, a dimensão ambiental trata dos fatores de pressão e impacto que está relacionada aos objetivos de preservação e conservação do meio ambiente, tá? Considerados fundamentais a qualidade de vida das gerações atuais e benefícios das gerações futuras, tá bom? Então, quais são os temas da dimensão ambiental? Está dividida em tema atmosfera, terra, água doce, oceanos, mares e áreas costeiras, biodiversidade e saneamento, tá? A maioria desses temas reúne indicadores que expressam pressões sobre o ambiente e envolvem questões pertinentes à política ambiental, além de terem forte influência na saúde e na qualidade de vida da população. Então, a gente traz para vocês o que é um gráfico, né? O gráfico solto nessa pesquisa, está proposto nessa pesquisa do IBGE, tá? Do ano do Indicador de Desenvolvimento Sustentável do ano de 2015. E o que ele vai trazer para a gente? A relação a tratamento de esgoto no país, tá bom? Então vamos para o gráfico. Então, você vê, proporção do esgoto tratado em relação ao total coletado, tá? Então, você tem uma relação aí, tá? Proporção do esgoto tratado em relação ao total coletado. Ou seja, aquele tanto que você joga, o tanto que você trata, tá bom? Então, como é que esse gráfico ele tá representado para a gente? Tem um gráfico de linhas, tá? Então, no eixo vertical, você tem a porcentagem, tá? Por exemplo, será que 100% daquele esgoto que você joga fora, ele é tratado? Que é coletado, é tratado? Tá? Seria o máximo, né? Seria o perfeito, né? É, então, o que a gente tem no eixo horizontal? A gente tem as datas aí, que no caso seria um ano, em anos, tá? 2001, 2012, 2002, 2003 e assim por diante, tá? Até o ano de 2011, tá? Então, como que é feita essa variável aí, tá? Como que é feito esse indicador, tá? Quais as variáveis utilizadas? São o volume de esgoto coletado e o volume de esgoto tratado. Como eu disse, aquilo que você joga, o que é tratado, tá? Expressa em quê? Em metros cúbicos por ano, tá? O indicador se constitui na razão na divisão, expressa em percentual, entre o volume total de esgoto coletado e tratado. Tá bom? Só para dar um exemplo aí, por exemplo, no ano de 2001, a gente tem aproximadamente 50%, tá, do esgoto que é coletado seria tratado, a metade, né? Então, daqueles 50% que é julgado, 50% é tratado, os outros 50% não. Tá? E Pô, assim por diante, tá? aqui uma dica legal para eles aí, ó, é pegar aqui o ano, né, como você falou, traça essa linhazinha pontilhada aqui para vocês terem uma Isso. ideia do valor aqui, ó. 1 a 1, né, Heitor? Exatamente. Você pega o ano, traça uma linha na vertical até atingir essa bolinha aí que a gente tem, depois você joga ela na horizontal e projeta, né, no eixo vertical aí. Por exemplo, só para a gente ter aí uma Isso. ideia, como o Rodrigo fez, como o nosso gráfico está subindo de 10 em 10%, então a gente sempre pode fazer aquela divisão na metade, por exemplo, entre os 50% e os 60% aos 55%, né? Que seria aproximadamente o ano de 2002, tá? Observe aí como que é o comportamento do nosso gráfico, a gente tem uma é, pequena elevação dele do ano de 2001 até o 2004, depois uma queda meio que constante, depois uma elevação, mas a gente pode ver que do ano de 2001 até o 2011, essa quantidade de esgoto tratado aumentou, tá?
vamos supor aí, aumentou de 50% para quase 20%, tá? A gente tem um aumento de quase 20%, beleza? Então, vamos lá para as questões. Ó, letra A, vou fazer a leitura. De acordo com o gráfico anterior, em qual ano a proporção de esgoto tratado em relação ao total coletado apresentou o indicador de maior percentual e o de menor? Calcule de forma aproximada a diferença entre dois percentuais. Então, você vai olhar lá, qual ano que a gente teve a maior proporção de esgoto jogado fora, esgoto coletado e esgoto tratado, tá? Observa que onde que a nossa reta, a nosso segmento vai atingir o pico, né? Qual vai ser o pico? E onde ela vai estar mais baixa, tá? Depois você faz a diferença entre os percentuais. Beleza? Uma dica legal, então, colocar os valores em cima das bolinhas, aí ajuda vocês aí, os Isso, pontos, né, a visualizar. pensar. Então, aí depois, gente, quer que você construa uma tabela com duas colunas, tá? Então, você faz uma tabela com duas colunas. A coluna da esquerda, por exemplo, você coloca o ano, tá? Por exemplo, vai colocar o primeiro ano lá, o ano de 2001, né? Vai colocar aí qual foi o indicador, quantos por cento, aproximadamente 50%. Então, na direita, você coloca o percentual. Vai fazer depois para o ano de 2002, qual que é o percentual, para o ano de 2003 e assim por diante. Tá? Então, é isso que a gente quer que vocês façam. Na letra B, construir essa tabelinha, coloca do lado esquerdo, por exemplo, o ano que você está analisando, e depois qual foi o percentual atingido naquele ano, tá bom? Depois, o que a gente quer que você faça? Fazer a média, né? A média aritmética. A gente quer que você calcule uma média desses anos todos que você analisou, qual foi o indicador média, tá bom? Então, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, vou somar todos os percentuais, ou seja, vou somar a coluna da direita aí, tá? Como o Rodrigo representou na letra B, tá bom? Soma todos, depois vê, de 2001 até o ano final lá que a gente analisou, de 2001 até 2011, passou quantos anos, tá? Conta quantos anos tem entre 2001 até 2011. Depois, o que você vai fazer? Pegar aquela soma que você fez e dividir por essa quantidade de anos, tá? É isso aí, Rodrigo. Somar as bolinhas e dividir pela quantidade de tempo Isso. transcorrido aí. Bacana? Exatamente, bacana. Agora pode. Bola tá com você, Rodrigão. Vamos lá, vai lá. então. Bora lá. Sabendo que em 2006 o volume de esgoto coletado no Brasil foi de aproximadamente. Como é que a gente vai ler esse número aqui, então? 3.807.871 metros cúbicos. Tá? Gente, aqui, esse volume de esgoto é porque é a quantidade de água. Eu vou perguntar assim, professor Heitor Rodrigo, por que não falou em litros de água? Tá? Porque como é uma quantidade muito grande, a gente usa uma unidade que é o metro cúbico. Só para vocês terem uma ideia, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros de água. Tá bom? Então, para vocês pegarem aí a conta de água da Copasa aí de vocês vão ver isso aí. Quantidade de metros cúbicos de água gasto, né, Heitor? E a quantidade de esgoto também, que você paga pelo esgoto também, né? Então, o que a gente determina aí? Quantos metros cúbicos do total coletado não foi tratado. Então, vamos prestar atenção que o gráfico fala lá do percentual de tratamento, correto? Então, se você pegar o percentual de tratamento, em 100%, se você tratou, por exemplo, 60% do esgoto, você deixou de tratar 40%. Então, você vai ter que calcular 40% do valor. Nós já explicamos em outros blocos como fazer essa conta, né, Heitor? Então, você vai voltar aqui, né? Regrinha de 3. Lá, em 2006, volta lá, pega aqui aquela linhazinha pontilhada que a gente tinha explicado, que o Heitor falou bem aí. Observa aqui, que em 2006, 60% do esgoto, né, foi uma proporção de esgoto tratado, tá vendo? Então, deixou de tratar quanto? Se tivesse tratado 100%, teria tratado tudo. Se tratou só 60%, deixou de tratar 40%. Então, você vai pensar em calcular 40% desse valor aqui. Bacana? Exatamente, Rodrigo. Bacana. Aí a última aí para finalizar é a questão aí para você fazer uma reflexão, né? Em sua opinião, qual é a relevância do tratamento de esgoto em relação ao desenvolvimento sustentável, tá? De que maneira as informações fornecidas nesse indicador poderão auxiliar na preservação do meio ambiente e da saúde da população brasileira, tá? Bacana. Então, só para me passar a bola para você, eu vou falar o que eu acho, né? Primeiro é a questão das doenças, né? Transmitidas muitas vezes por esse esgoto que não é tratado, tá? A gente tem muitas comunidades aí
esse tratamento sendo baixo, crianças pegando algumas doenças por causa do contato com essa água que não é tratada, de esgoto, né? Então, para mim, a minha dica que eu daria aí seria essa questão aí da questão das doenças infecciosas aí, que tem várias, que é transmitida pelo esgoto, né? Isso. E, Rodrigo, passei a bola. Bacana. Não, uma questão importante aqui do tratamento, né, é que, na verdade, é o ciclo da água, né? Se essa água você usa, né, e você descarta, vamos pensar a água que a gente está usando aqui para lavar o nosso terreno aqui, né? De casa, por exemplo, né? Então, essa água vai embora pelas redes, né, pluviais que a gente tem aí. Então, qual que é a ideia? Tratando essa água, você tem o quê? O ciclo, né, dessa água retornando. Se não trata, ela fica a céu aberto para a gente. Cai nas galerias, e aí, como o Heitor falou, vai provocar uma série de problemas. Em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem algumas regiões da nossa cidade que não tem tratamento, né, de esgoto ainda, infelizmente, mas a gente precisa lutar para isso aí, por exemplo, né, com as políticas públicas aí, né? A ideia é essa, Claro. né, Heitor? E tem, você muito bem disse aí, a questão de formação de políticas públicas, né? Um indicador desse mostra para a gente que a população brasileira é carente de esgoto, tratamento de esgoto, saneamento básico, então seria o quê? Política pública, fazer algumas ações para tentar reverter esse quadro, né? Então, valeu, Rodrigo, um Perfeito. abraço, até a dica 2 aí, tá? Valeu, pessoal.